Maus tratos contra animais. A nossa equipe recebeu uma denúncia anônima sobre um possível caso em Cascavel. Os 3 cães estão amarrados desta forma, com correntes curtas. Segundo a pessoa que denunciou o caso, eles estão assim há um bom tempo. Animais eram trazidos para este lar temporário por ONGs, por protetores também, e alguns depois desapareciam e nenhuma explicação plausível era dada. O direito dos animais é um tema muito importante para a sociedade atual, pois busca garantir respeito, proteção e bem-estar aos animais. Durante muito tempo, eles foram vistos apenas como seres sem direitos, mas hoje entendemos que eles sentem dor, medo, fome e necessitam de proteção e cuidado. Além disso, o direito dos animais ajuda a combater práticas como os maus tratos, a violência e o abandono, incentivando a conscientização da população sobre a importância da sensibilidade e empatia. Dessa forma, é fundamental discutir esse tema para construir uma sociedade mais justa, humana e empática. Agora, vamos ver como funciona a proteção dos animais e quais são os direitos garantidos a eles. A conscientização sobre o direito dos animais tem crescido no Brasil, destacando que eles devem ser tratados como seres vivos que merecem respeito e não como objetos. Esse debate envolve aspectos éticos, ambientais e jurídicos. No campo legal, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, estabelece que é dever do Estado e da sociedade proteger os animais e evitar práticas de crueldade. A Lei de Crimes Ambientais nº 9.605, de 1998, prevê punições para maus tratos contra os animais. Já a Lei nº 14.064, de 2020, aumentou a pena para maus tratos contra cães e gatos, podendo chegar até 5 anos de prisão. Além das leis, a sociedade também tem se mobilizado através de ONGs, campanhas e redes sociais, incentivando a denúncia contra abusos e a adoção responsável e melhores condições de vida para o animal. Algumas violências são tão cruéis que parecem impossíveis de acontecer, mas aconteceram e ainda acontecem. E muitas das vezes tem uma resposta da justiça. Hoje eu estou aqui para apresentar 3 casos reais que repercutiram no Brasil e levantaram debates sobre maus tratos e direitos dos animais. Caso Orelha. Em janeiro de 2026, na cidade de Florianópolis, o caso do cachorro comunitário Orelha gerou grande repercussão em nosso país. O animal foi encontrado gravemente ferido e, infelizmente, teve que ser submetido à eutanásia. No início, adolescentes foram apontados como suspeitos, porém, o Ministério Público resolveu, preferiu arquivar o inquérito. Caso André Guilherme. Em 2025, no interior de São Paulo, um homem chamado André Guilherme foi acusado de mutilar as 4 patas de um cavalo e realizar diversos golpes de facão com ele ainda vivo. Isso gerou um grande debate na sociedade com a proteção dos direitos dos animais. Caso dos 23 animais. Em 2024, no Paraná, uma criança de 9 anos invadiu uma fazendinha e assassinou 23 animaizinhos, entre eles coelhinhos e porquinhos da Índia. O caso gerou grande repercussão, principalmente pela idade da criança e a crueldade dos atos. O caso foi enviado ao Conselho Tutelar, devido à criança não poder responder criminalmente pelos seus atos, já que ela tem menos de 12 anos. Casos como esses mostram como a violência animal está inserida em diversos contextos, e muitas das vezes com uma falha ou lacuna dentro da própria lei. No fim, a maneira em que tratamos os animais diz muito sobre a nossa sociedade e o tipo de justiça que nós estamos buscando. Quando discutimos status ético e jurídico dos animais, o foco está em como as leis mudaram a forma de enxergar esses seres na sociedade. Durante muito tempo, eles foram tratados como meras coisas ou propriedades. Hoje, o cenário é outro. A legislação passou a reconhecer que os animais são sencientes, ou seja, sentem dor, sofrem e têm emoções, o que nos obriga a garantir a eles proteção e respeito. Por outro lado, o status ético filosófico vai além das leis e mexe com a nossa postura moral. A filosofia nos provoca a repensar a relação que temos com eles, defendendo que os animais não estão no mundo apenas para servir os caprichos humanos. Eles possuem um valor, o que significa que merecem cuidado, dignidade, consideração, porque são e não pela utilidade que têm para nós. Hoje a gente está aqui com o professor Valdir, do Grupo Unis. Ele é o nosso professor de Filosofia do Direito. E hoje ele vai responder uma pergunta para a gente acerca do tema que a gente está
propondo aqui para vocês o direito dos animais. Embora, mais recentemente, tenha havido um esforço para se reconhecer o animal como sujeito de direito, fato é que, historicamente e inclusive atualmente, a regra continua sendo a de que tratar o animal como um objeto de direito. O senhor poderia explicar resumidamente o porquê dessa ambiguidade jurídica e social? Muito bem. Embora tenha havido esforços recentemente no sentido de reconhecer cada vez mais o animal também como sujeito de direito, historicamente ele é preponderantemente tratado como um mero objeto de direito, uma mera coisa. Tal como lá atrás o escravo, o escravizado, melhor dizendo, fora tratado. O que acontece é que, de fato, o nosso ordenamento jurídico e a nossa sociedade, e a história demonstra isso, possui essa ambiguidade, essa ambivalência, porque se por um lado, via de regra, lida com o animal como uma espécie de coisa, um bem, uma propriedade, por exemplo, para o direito civil, o animal ele é um bem semovente e o tutor, tecnicamente falando, ele é o proprietário daquele animal. Por outro lado, como eu estava dizendo, há esforços no sentido de se reconhecer o animal também como sujeito de direito, como, por exemplo, no caso das leis que proíbem maus tratos e crueldade para com os animais não humanos, os nossos irmãos irracionais, né? Por quê? Porque se acredita que, ao menos nesse tipo de situação, o animal seria portador deste direito essencial que está aqui em questão, que seria o direito a não sofrer, a não experienciar dor, né? Mas o interessante é que, de um ponto de vista mais filosófico, há uma concepção, sobretudo por parte de Peter Singer, que vai tentar encarar o animal não humano de forma mais coerente, não como objeto de direito, mas apenas como sujeito de direito. Porém, não como sujeito de todo e qualquer direito, mas daqueles direitos que dizem respeito à condição ôntica ali do animal, que são aqueles direitos mais vitais e elementares. A exemplo do direito à vida, o direito à propriedade ao próprio corpo, o direito à integridade física, o direito à liberdade ambulatorial. Ou seja, esses direitos essenciais, que dizem respeito à condição animalesca, ali do ser vivo, do ser senciente, segundo Peter Singer, eles deveriam ser reconhecidos ao animal e pelo fato puro e simples de o animal ser um sujeito portador desses direitos vitais. Então, para resumir, o que a gente poderia dizer? Que a sociedade e o ordenamento jurídico encaram o animal de forma ambígua, porque ora trata o animal como objeto de direito, o campo do direito civil, por exemplo, mero bem semovente. O campo do direito ambiental, ao proteger a fauna, como um bem difuso, né? Mas também, embora excepcionalmente, vai encarar o animal como sujeito de direito. A exemplo, como eu já disse, nos casos aí de vedação de maus tratos, de barbáries e crueldade contra os nossos irmãos irracionais. Porém, há todo um movimento, a partir de uma perspectiva mais ética e filosófica, voltado a contemplar o animal como um sujeito de direito pleno, né? Portador de todos os direitos pertinentes à condição de um ser senciente, ou seja, um ser capaz de experienciar dor, sofrimento, mal-estar, desconforto, e, por outro lado, prazer, alegria e satisfação com aquilo que diz respeito à natureza dele de ser animal. De um modo geral, acho que a coisa caminha por aí. A gente agradece, Valdir, a sua disposição, a sua colaboração com o nosso grupo e não do meu grupo, viu? Muito obrigada, Valdir. Até mais. Portanto, o direito dos animais é uma questão fundamental, pois busca garantir proteção, respeito e dignidade dos animais, reconhecendo que eles são seres capazes de sentir dor e sofrimento. Ao longo do nosso trabalho, vimos que existem leis que defendem os animais e órgãos responsáveis pela fiscalização. Um exemplo é a Polícia Ambiental, além de debates filosóficos e sociais que reforçam a necessidade de combater os maus-tratos e o abandono. Entretanto, os casos apresentados nos mostram que a violência contra os animais ainda acontece com frequência, nos mostrando desafios na aplicação da lei e nessa conscientização da sociedade. É fundamental que todos façam sua parte, denunciando crimes, promovendo a adoção responsável e incentivando atitudes de empatia e cuidado. Dessa forma, poderemos construir uma sociedade mais justa, humana e comprometida com o bem-estar da vida animal.